Aí, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luciane. A minha mediunidade despertou de uma hora para outra e eu estou fazendo um tratamento para educar a minha mediunidade dentro da fraternidade. Fui muito bem acolhida pela fraternidade Irmão Glacos aqui em Belo Horizonte. E o tratamento que eles dão para a gente é conhecimento, entender as coisas do mundo espiritual, reforma íntima e culto no lar. Então, nesse processo de reforma íntima, estou estudando bastante, não só sobre os mecanismos da mediunidade, das coisas do mundo espiritual, mas principalmente fazendo reforma íntima para tentar me melhorar, para elevar o meu padrão vibratório, para que eu possa estar em contato com espíritos melhores. E aí a gente estuda muito o texto de moral, a gente estuda os textos da doutrina, a gente estuda os livros do Chico, mas eu particularmente adoro falar sobre ética e moral. Então, eu procurei também estar lendo sobre as escolas morais que já existiam. Eu acho que a filosofia tem muito a nos ensinar sobre essa questão da reforma íntima. Muito caminho já foi feito, muitas pessoas já queimaram muito fosfato procurando a receita da felicidade, e tem muita coisa que não faz sentido, mas tem muita coisa que faz sentido para mim. Então, hoje eu vou ler aqui, aí eu aprendo, é para eu aprender, quando a gente tem o compromisso de passar para outras pessoas, a gente é mais dedicado, e eu estou tendo essa disciplina de todos os dias gravar um vídeo para vocês e ler. Para eu gravar, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso refletir. Então, eu estou aqui como aprendiz e eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês também deixassem seus comentários aí no vídeo, falassem o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam, para que eu possa aprender com vocês também e a gente crescer trocando uns com os outros. Curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se vocês conhecem alguém que está com algum desequilíbrio na mediunidade, que a vida não anda para frente, tem distúrbio de sono, às vezes a gente não sabe que é médium, eu não sabia que eu era. Distúrbio de sono, ataque epilético, depressão, bipolaridade, a vida não anda, ouve vozes na cabeça, a pessoa não consegue trabalhar direito, a pessoa está sempre fazendo coisas que não deve, sempre sendo tentadas a fazer aquilo que vai te prejudicar, às vezes perde o controle, tem uma explosão de raiva, não sabe de onde vem. Então, compartilha esse vídeo, talvez possa ajudar muitas pessoas a educar sua mediunidade e colocá-la a serviço de Deus, a serviço do bem. E quando a gente não tem uma mediunidade equilibrada, ela atrapalha. Ei, mãe, está gravando. Visita ilustre, desculpa pela interrupção, mas a minha vida, as pessoas que eu amo são sempre bem-vindas em qualquer hora. Então, voltando, nem lembro onde que eu parei, mas eu acho importante também a gente estudar as escolas morais. Muita gente boa já pensou na fórmula da felicidade antes da gente. E estudar filosofia é aprender a pensar. A gente está se questionando, fazendo uma análise crítica de tudo aquilo que nos acontece. Então, hoje eu vou estar lendo para vocês o livro Epiteto, ler de cabeça para baixo é ótimo, né? Epiteto, a arte de viver. Vou ler o item 1. Diga e repito, estou aqui aprendendo, não, tem muitas coisas que é super difícil de colocar em prática, mas aprendendo, tentando, boa vontade eu tenho. Espero que vocês gostem, vamos lá. Existem coisas que estão em nosso poder e outras que estão além do que podemos. Em nosso poder está a nossa opinião, o objetivo, nosso desejo, a aversão. Em uma palavra, tudo que esteja relacionado a nós mesmos, tudo que nós pensamos, fazemos, sentimos, em relação às experiências. Além do nosso poder está o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, enfim, tudo que não é propriamente nosso. Não, a gente está num mundo muito materialista, né? E a gente, de um modo geral, nós temos muito apego com tudo. Meu corpo, meu carro, meu emprego, meu filho, meu marido, e por aí vai. E a gente é muito apegado. O nosso apego vai além dos limites. E aí, quando acontece algo com essas coisas que estão fora do nosso controle, a gente sofre. Se perde o emprego, se vem uma crise econômica, a gente vai lá e sofre, e fica desorientado. Cadê as minhas coisas? Eu perdi tudo. Se vem... Mas como todo fato é neutro.
o que dá o tom do fato é a maneira como nós interpretamos. Então, a nossa opinião sobre os fatos, os nossos desejos, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa é nosso. Até as nossas palavras, depois que a gente fala, a interpretação pertence a quem ouve e deixa de ser propriedade nossa. As coisas sob nosso poder são, por natureza, livres, a gente tem poder sobre elas. Então, eu tenho liberdade sobre o meu pensamento, sobre os meus sentimentos, teoricamente, né? A gente tenta. Irrestritas, desimpedidas, mas aquelas que estão além do nosso poder são fracas, dependentes, restritas, estranhas. Aonde que a gente perde o nosso poder pessoal? Quando a gente fica muito submetido à opinião das outras pessoas, quando a gente permite que as pessoas falem o que a gente tem que fazer, como a gente tem que se sentir diante das experiências, quando a gente aceita que as pessoas projetem em nós as expectativas que elas têm de nós, como se a gente existisse para corresponder às expectativas delas, para fazê-las felizes, ou então quando as pessoas enxergam defeitos em nós e exigem que a gente mude, ou então querem que fale como é que a gente tem que viver a nossa vida, e isso às vezes vai contra a nossa verdade, mas a gente, para não confrontar a sociedade, a cultura, a gente acaba se submetendo a isso. Ai, desculpa. A gente acaba se submetendo à pressão externa. E aqui, nós somos frutos do meio, mas o meio também é fruto da gente. A gente retroalimenta o meio. Então, se o meio, às vezes, ele é muito hostil, ele é um meio que usa de violência, ele coage as pessoas, ele inibe, ele castra as pessoas, é porque a gente faz parte desse meio. Quantas pessoas vão se levantando e se erguendo para poder se levantar contra essas questões que o meio impõe, a gente começa a transformar o meio. E assim, uma pessoa que ama de verdade, isso todos os mestres já falaram, uma pessoa que ama de verdade, amar mesmo, não é apego, não é desejo, não é posse, amor, de querer o bem, de simplesmente querer o melhor para todo mundo. Ela consegue transformar a cabeça de milhões. Vou pegar o exemplo de Gandhi. Gandhi amou. E Gandhi não concordava com toda a cultura da época, ele não concordava com a agressão, com a violência, ele se melhorava internamente, ele passava serenidade, ele passava sabedoria, e ele conseguiu a independência da Índia sem usar de violência nenhuma. Então, uma pessoa que ama de verdade, ela é capaz de fazer, de transformar a vida de milhões. Jesus, há 2000 anos atrás, ele amou de verdade, e até hoje a gente ama ele, a gente fala dele, a gente procura aprender com ele. A gente tem que aprender a amar mais, a se doar mais para as pessoas, a não exigir tanto das pessoas, a não ter tantas expectativas dos outros, a compreender os outros como eles são, compreendendo que eles têm defeitos, que as situações às vezes não vão ser aquilo que a gente gostaria que fosse, compreender que o mundo inteiro não existe para fazer a gente feliz e que nós não somos os donos da razão e nem a razão do mundo existir não é atender os nossos caprichos, mas que a gente está aqui para contribuir uns com os outros. E quando a gente aprender a ser dono da nossa opinião, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, vem um pensamento ruim, um pensamento negativo, de discórdia, de tristeza, a gente saber aceitar que isso faz parte da gente, da nossa humanidade, mas não ser esses sentimentos e procurar despertar o melhor que tem em nós e botar a nossa luz para brilhar, como já dizia Jesus, aí sim a gente vai estar conseguindo ser livre, a gente vai estar conseguindo despertar a luz que existe dentro de nós. É difícil porque nós somos muito apegados. Mexe com a nossa família, mexe com os nossos filhos, mexe com o nosso corpo. Para algumas pessoas que são muito materialistas, que acham que são o que tem no bolso, mexe com o dinheiro, perde as posses, perde a aparência. Muita gente é muito querido pela posição social que tem, pelo status que tem, perde o dinheiro, perde todas as companhias, aí a pessoa acha que ela não é mais nada, mas não é porque ela não é mais nada, é porque ela viveu a vida inteira de aparência, achando que ela era o que as pessoas pensavam dela e aquilo que ela fazia, as pessoas pensassem a respeito. Tem gente que é ótimo, né? É muito marqueteiro, faz muita propaganda de si mesmo. Para cada 10 palavras que fala, 7 são para diminuir os outros e 3 são para se engrandecer, para se enaltecer. Então, acaba criando uma imagem de si mesmo como se
morresse e fosse direto ser canonizado. Não, eu sou muito bom, eu sou melhor do que as outras pessoas, eu sou muito iluminada, eu sou muito abençoada, minha vida é ótima. Enquanto tá tudo bem, ótimo, mas na hora que vem o desafio, aí a pessoa fica perdida e ela não sabe mais quem ela é, porque ela sempre achou que ela era as coisas que ela tinha, a aparência que ela tem, a conta bancária que ela tem, a projeção social que tem. E nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos, como a gente faz os outros se sentir ao nosso redor e como nós permitimos que o outro nos afete. Isso é nosso direito, isso é nossa escolha. Quantas pessoas não têm um relacionamento difícil e fica colocando a culpa no outro? Meu marido é difícil, meu filho é difícil. Talvez eles até sejam mesmo, mas a pessoa quer mudar o outro. Se não tá legal, gente, transforme você, mude você. O que que te incomoda, o que que dá espaço para que o outro te incomode. Mate aquilo que dê acesso à sua alma para que o outro te faça sentir para baixo, te faça sentir mal. A circunstância não está adequada, procure ter gratidão, enxergar o que que aquilo ali tem para te ensinar, como é que pode se tornar uma pessoa melhor, mas ficar se apegando a essas coisas externas como se elas fossem nossa propriedade, não são, e qualquer reviravolta que tem, a gente fica desorientado com muita ansiedade. Sabia que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo? A gente quer ter controle sobre tudo e, na verdade, a gente não tem controle sobre nada. A única coisa que a gente pode ter controle aqui na face da Terra é sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E a gente não tem controle nem sobre as nossas emoções. Nós somos um carro desgovernado quando se trata de emoções. Somos analfabetos emocionais, como diz o doutor Augusto Cury. Então, as coisas sob nosso poder são, por natureza, livres, irrestritas, desimpedidas. Mas aquelas que estão além do nosso poder são fracas, dependentes, restritas, estranhas. Uma pessoa passa a vida inteira achando que tem uma vida confortável e ela acha que todo o patrimônio que ela tem é dela. Aí vem uma crise, trabalhou a vida inteira numa empresa, aí vem uma crise igual teve em 2020, teve uma pandemia que fechou o mundo inteiro e aí a empresa da pessoa quebra. Ela depende de fatores externos, nem tudo depende só dela, mas como ela vai reagir com uma dificuldade financeira, isso sim depende só dela. Se continuar com resignação, Deus, seja feita a vossa vontade, você sabe o que é melhor para nós, é uma escolha dela, mas também ficar revoltado e botar a culpa no governo, falar que a culpa da pandemia é dos chineses que criaram o vírus, ela também tem essa escolha. Só que assuma as consequências da revolta, não resolve problema nenhum. A gente, para ter boas ideias, para achar a solução, a gente primeiro precisa deixar de fazer parte do problema. A gente precisa estar com a mente serena, para poder até se colocar na posição de ser intuído para achar a solução do problema. Lembre-se, então, de que se você atribui liberdade às coisas que, por sua natureza, são dependentes e toma para si o que pertence aos outros, o nosso corpo pertence a Deus. A gente veio da terra e da terra a gente vai voltar, do pó viemos e para o pó voltaremos. Você será prejudicado, lamentará quando as coisas saírem do seu controle, ficará insatisfeito e encontrará a culpa tanto nos deuses quanto nos homens. Quantas pessoas acontece alguma coisa ruim, vai lá e fica com raiva de Deus, como se Deus tivesse que atender todos os nossos caprichos, como se a gente tivesse que viver uma vida de felicidade o tempo inteiro. É o ideal, né? A gente tem uma vida confortável, mas a gente também está aqui para crescer, para aprender. Às vezes a gente erra muito por ignorância, a gente é muito vaidoso, se acha melhor do que os outros e por isso mais merecedor do que os outros e acaba ferindo outras pessoas no alto da nossa vaidade, né? Sem saber que somos vaidosos, achando que tudo é simplesmente nosso por direito, o mundo tem que girar em volta do nosso umbigo, a gente acaba sendo cruel com as pessoas. Quantas pessoas não se sentem feridas pela maledicência dos outros, alguém chega e fala uma calúnia a seu respeito, aí você fica chateado porque você acha que você é aquilo que os outros falaram, e às vezes uma pessoa está falando sem saber, é só porque ela não tem nada mais para fazer, e ela está julgando a partir das experiências dela, do que está mal resolvido dentro dela, não que realmente você Freud já dizia, quando Pedro fala sobre Paulo,
eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Uma pessoa que passa a vida inteira se comparando com o que tem, com o que os outros têm, fica olhando para aqueles que têm mais e desejando aquilo que os outros têm, e olha para os que têm menos e fica se comparando e se achando melhor do que os outros, do que os que têm menos têm. Ela vai olhar para todas as outras pessoas e vai achar que as pessoas olham para ela com um olhar de inveja, porque ela tem inveja de quem tem mais. E não necessariamente aquela que tem menos vai ter inveja, às vezes só fica feliz, porque a pessoa está conseguindo a vida dela, está realizando os sonhos dela, e quer que fica mais feliz, porque gente feliz não enche o saco, mas o olhar do outro sobre a vida, ele acha que todo mundo enxerga da mesma forma. E aí a pessoa, quando ela perde aquilo que ela tem, que ela acha que é dela por direito, aí ela lamenta, ela chora, ela resmunga, ela blasfema, ela perde a fé em Deus, ela fica culpando tanto os deuses quanto os homens. Alguém tem que ser o culpado pela minha tristeza. A minha felicidade é minha por direito, mas e alguém me tirou isso. Mas a felicidade é um estado de espírito. A felicidade é um estado de serenidade interna, da gente ser grata a tudo que tem, mesmo quando a gente tem pouco. É aquela sensação de pertencimento, de pertencer a si mesmo, não pertencer a algum lugar ou alguma coisa, aquela sensação de plenitude, de estar feliz e estar realizado com o que tem, mesmo que sendo pouco. É ser grata a todos os papéis que desempenha, a tudo que tem, e valorizar aquilo que tem, ao invés de ficar vendo o que deixou de ter, o que perdeu, ou o que não tem. Quando a gente aprende a ser grato por tudo aquilo que a gente tem um estado de espírito mais sereno dentro da gente. Mas se você tomar, continuando aqui o livro, mas se você tomar para si apenas o que é seu, suas opiniões, seus desejos, a maneira como você interpreta a vida, e ver o que pertence aos outros como realmente é, a opinião dos outros pertence aos outros, fala deles, não de você. O seu corpo pertence a Deus, então ele pode fazer. A gente tem que. Nós somos. A gente tem que cuidar do corpo, mas ele é emprestado. Se Deus reivindicar para ele, é dele. Tanto é que ninguém nunca escapou vivo da vida. A morte faz parte de todo. A morte é um processo que tem. Todo mundo passa pela experiência de morte. Para quê? Para a gente aprender a trabalhar o desapego. Não nos pertence. E a gente desapegar também das outras pessoas. O que nos pertence é o amor que a gente sente pelos outros, não as pessoas. Quando a gente faz as pessoas se sentirem bem, o sentimento que a gente tem em relação ao outro, que desperta o melhor em nós, nos pertence. Agora, o outro não nos pertence. A gente não tem o direito de mudar o outro, nem de querer o outro só para nós o tempo inteiro. A única coisa que a gente tem controle é como nós nos sentimos a partir de um sentimento tão bom que a gente sente pelo outro. Como é que isso vai nos tornar melhor? Como é que isso vai nos impulsionar para frente, para agir, para ser mais tolerante, para ser mais caridoso, para ser mais indulgente, para ser mais benevolente? Isso daí nos pertence. Agora, se você vê o que pertence aos outros como... se você tomar para si apenas o que é seu e ver o que pertence aos outros como realmente é, então ninguém jamais o obrigará, ninguém o restringirá, você não irá culpar ninguém, você não acusará ninguém, você não fará nada contra a sua vontade, ninguém o ferirá, você não terá inimigos e nem sofrerá nenhum dano. Aqui eu lembro muito de Gandhi. Os ingleses tentavam feri-lo, tentavam machucá-lo, tentavam agredi-lo, tentavam humilhá-lo, mas ele não se permitia. A gente fala que a gente exige respeito das outras pessoas, você tem que me respeitar. Respeito não se exige. As pessoas se fazem ser respeitadas. E como é que elas se fazem ser respeitadas? Tirando o poder das outras pessoas de nos ferir, de nos machucar, de nos magoar. Quanto mais frágil o ego da pessoa, quanto menor a autoestima, mais ela é suscetível a qualquer evento externo, mais ela vai se sentir diminuído o seu valor. E aí é o orgulho, né? Como é que as coisas externas me definem, como é que os outros me enxergam, vai me definir o meu valor. A pessoa não conhece o seu próprio valor. Por isso que os mansos e os humildes herdarão a terra. Gente, tudo é opinião minha, tá? Os mansos e os humildes herdarão a terra, porque o humilde, ele não vai se sentir ferido quando vê alguma coisa de fora tentando diminuir o seu valor.
ele conhece o seu próprio valor, ele sabe, ele não é perfeito, ele pode não ser o melhor em tudo, mas ele tem seu valor para Deus, ele é único e especial. E se ele fizer a sua parte na obra da criação, ele vai estar fazendo aquilo que ele veio fazer. Ninguém o ferirá, você não terá inimigos. Por que você não terá inimigos? Porque as pessoas não vão ser mais capazes de te ferir. Elas podem até tentar te prejudicar, mas elas não irão ter acesso à sua alma, não irão ter acesso aos seus sentimentos e às suas emoções. A pessoa está tão plena por dentro que ela sabe quem ela é, e aí ela não precisa da validação externa, e nem sofrerá nenhum dano. É dela, o patrimônio é dela, ela tem um autoconhecimento muito profundo sobre si mesma. Ela não é o que os outros falam que ela é, e nem o que os outros pensam que ela é. Buscando coisas tão grandes, lembre-se de que você não deve se permitir nenhum desvio, por menor que seja, rumo às conquistas dos outros. Não nos cabe desejar o que é dos outros. A gente tem que gastar toda a nossa energia, todo o nosso tempo buscando um autoconhecimento, sabendo o que é nosso e como controlar aquilo que nos pertence. Tem uma emoção doente que ela dispara um gatilho que faz a gente reagir de uma maneira desproporcional, inadequada, sem noção. Vamos trabalhar essa emoção, vamos ver qual que é a virtude oposta a esse defeito. E se trabalhando internamente, quanto mais a gente se trabalha internamente, mais poder a gente tira dos outros. Tem uma coisa que fala que a gente endeusa os inimigos. Às vezes as pessoas que nos fazem mal, a gente pensa mais nela do que nas pessoas que nos fazem bem. A gente está sempre se sentindo machucado e ferido por elas. Olha como é que a gente dá poder para aquilo que nos faz mal. Por que a gente não pode gastar mais tempo pensando e, e agradecendo pelas coisas boas, pelas pessoas incríveis que passam na nossa vida, pelas experiências, pelos gestos que a pessoa fez e não pelo que ela deixou de fazer. É uma escolha nossa. Mas saiba que deve abandonar inteiramente algumas coisas e deixar outras para depois. Tem que abandonar, por exemplo, o orgulho, de achar que é o que os outros pensam, de criar a sua autoimagem para ser aceito pelo grupo, de acordo com o que o grupo deseja que seja. Tem que abrir mão da vaidade, de querer se achar que é melhor que o outro, e que quando morrer vai direto para o céu ser canonizado. E que a pessoa é perfeita, que na Terra errados são os outros, que só a minha verdade que vale a pena, que a verdade dos outros é insignificante, os outros não sabem o que falam, eu que sei o que é melhor para todo mundo. Tem que deixar para depois, por exemplo, aquele prazer imediato, que é aquela coisa que a gente troca a felicidade a longo prazo pelo prazer imediato. Por exemplo, quando a gente aqui estuda o Espiritismo, a vida eterna, então a gente se permite passar por algumas situações, sabendo, confiando em Deus, sabendo que a nossa recompensa é o mundo espiritual, que nós somos espíritos imortais, e todas as experiências que a gente passa aqui na Terra, elas têm um propósito de aprendizado. Então, se a gente não compreende porque as coisas são do jeito que são no momento atual, é porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é melhor para nós, Ele está nos conduzindo para uma experiência que nós vamos ter a recompensa lá na frente. Mas se você deseja isso, e também poder e riqueza, se você deseja ser livre, mas também deseja poder e riqueza, da mesma forma, poderá perder o último, poderá perder a riqueza, ao buscar o poder. E certamente falhará na forma única como a felicidade e a liberdade são obtidas. A gente ficar buscando muito essas coisas materiais que vêm de fora, a gente se torna dependente delas. Aí, quanto mais poder a pessoa tem, mais ela quer. Quanto mais ela tem ascendência sobre os outros, mais ela quer falar o que os outros têm que fazer, como tem que ser, como tem que agir. E não aceitam as pessoas como elas são de verdade. E está sempre querendo transformar, e sempre querendo ter aquela ascendência, ter autoridade sobre a pessoa. E ser autoritário, não ter autoridade, né? É, quanto mais dinheiro a pessoa quer, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela quer. Não é todo mundo, só estou dando esse exemplo. A pessoa quer sempre mais, 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 nunca é suficiente, e está sempre buscando. Ela vai perder a liberdade, a verdadeira felicidade, porque ela vai estar se tornando escravo dessas coisas para ser feliz. Ela vai estar condicionando a felicidade dela a sempre ter mais, a sempre conquistar mais. E está deixando de fazer as conquistas internas. E aqui está falando, se você deseja poder e riqueza, você pode perder a riqueza, pode perder o dinheiro, buscando poder, buscando ter poder sobre as outras pessoas. O poder é o que deixa a pessoa cega. A maior energia que tem aqui na Terra
É a do amor. É a força mais forte que existe, é a mais transformadora. A segunda é o orgasmo. Por que o orgasmo? Porque o orgasmo vem da criação, é a possibilidade da gente criar algo. Dá uma sensação de poder muito grande. Tanto é que esse é o chakra realizado, ligado ao poder pessoal. Então, as pessoas querem ter muito poder sobre as outras pessoas e esquecem de aprender a exercer seu poder pessoal, de possibilidade de fazer coisas incríveis, baseado na sua inteligência, no seu magnetismo, no seu carisma. Né? As pessoas querem dominar as outras pessoas, ao invés de aprenderem a dominar, a controlar e realçar o seu poder pessoal. Então, uma pessoa que tem poder pessoal, ela tem magnetismo. Jesus não tinha nada. Ele não tinha onde encostar a cabeça. Ele não, mas ele tinha um magnetismo tão grande, ele tinha um poder pessoal tão grande que as pessoas paravam para ouvi-lo, multidões paravam para ouvi-lo, todo mundo seguia e ele conseguia transformar as pessoas, ele aceitava elas como eram e as pessoas se modificavam só por amor a ele. Ele aprendeu a exercitar o poder pessoal dele. Agora as pessoas buscam o tempo inteiro o poder de poder dominar as outras pessoas, de falar o que os outros têm que fazer, de ser o manda-chuva, de ser o líder, de ser o chefe, de estar no topo da cadeia alimentar, numa competição danada, num parasitismo danado. E aí as pessoas buscando esse poder de poder dominar os outros, elas acabam gastando todo o seu dinheiro. Então não conseguem nem o poder e nem o dinheiro. E não aprendem a desenvolver o seu poder pessoal, o seu carisma, o seu magnetismo. E é isso que a gente deveria. Aqui é isso que está falando, essa questão da liberdade, a gente aprender a se desligar das coisas do mundo, como as pessoas vão reagir ao nosso redor, e a gente aprender a trabalhar as questões internas, como aprender a trabalhar o meu magnetismo, como despertar o melhor das pessoas, como ter autoridade sem ser autoritário, como inspirar as pessoas para que elas sejam melhores e para que elas sigam no caminho do bem. Nunca obrigando os que os outros têm a fazer, respeitando o livre-arbítrio deles, respeitando a inteligência deles, mas inspirando e orientando, mostrando as possibilidades. E tá do lado das pessoas quando elas erram. A gente sabe, às vezes a pessoa ela fica com tanta vontade de falar assim, eu tô certa, a pessoa erra, fala assim, não te falei, eu tô certa, eu tô certa, eu tô sempre certa. Não, às vezes a pessoa pensa diferente da gente, vamos torcer para que a gente esteja errado e a pessoa esteja certa, para que ela não tenha que quebrar a cara, para que ela não tenha que sofrer. Mas caso ela quebre a cara, que a gente esteja lá de mão estendida para ajudá-la a se levantar, sem falar um ar, sem deixar a pessoa constrangida, nem se sentir humilhada pelas perdas, pelos erros que cometeu no caminho. Ah, felicidade. Felicidade e liberdade são obtidas. Procure de imediato, portanto, ser capaz de dizer a tudo o que for imagem, tudo o que for aparência. Você é apenas uma imagem e de forma alguma a coisa é real. Por exemplo, nosso corpo, isso daqui é só uma casca, está revestindo o nosso espírito. Isso daqui não fala quem nós somos de forma alguma. Quem dá notícia de nós é a nossa vibração, é como a gente faz as pessoas se sentirem. As pessoas ficam muito apegadas à aparência. Eu fico brincando que as pessoas elas buscam o Instagram, elas procuram a pessoa pela aparência, aquela pessoa linda, maravilhosa, ela é perfeita, não tem nenhum defeito, e acabam se conectando com o Twitter, porque a pessoa é tão ruim por dentro, tão amarga por dentro, que só tem baixaria, só tem coisa ruim, fazendo a pessoa se sentir ruim. Então, a gente não pode se apegar só à imagem, a gente não pode se apegar só à aparência, a gente tem que começar a buscar a essência das coisas. Em relação às pessoas, é como as pessoas nos fazem nos sentir, é parar de ouvir menos o que as pessoas falam, porque tem muita gente marqueteira aí, excelente para poder se promover às custas dos outros, e começar a ver mais o que as pessoas fazem, quais são as atitudes, deixar que as atitudes defendam as pessoas. Não exigir satisfação, nem pedir nada em troca, mas simplesmente deixar a pessoa agir e a partir daí a gente começar a ver se aquilo faz bem para a gente ou não. Não fazer juízo de valor da pessoa, só saber se a gente quer aquilo para a nossa vida ou não. Então, você é apenas uma imagem e de forma alguma a coisa é real, é só aparência, é só o que a gente reflete para os outros. Não dá. Então, examine tudo pelas regras, você já conhece. E primeiro, e principalmente por isso, se refere às coisas que estão em nosso próprio poder ou aquelas em que não estão.
A gente depende de uma coisa externa para ser feliz? Ou está ao nosso alcance? Ninguém nos tira como a gente vai poder se sentir em relação à experiência. E se referir a algo além do nosso poder, esteja preparado para dizer: isto não é para você. Esteja preparado para aprender a manifestar o desapego. Gente, eu leio isso daqui, eu tento aplicar na minha vida, mas eu acho dificílimo, tá? Eu não sou exemplo para ninguém, eu estou aqui como aprendiz. E Epiteto foi um grande filósofo. O Epiteto foi escravo. Então vamos contextualizar aqui. Ele, como escravo, que não era dono nem do próprio corpo, que o patrão dele, o dono dele, né, quebrou a perna dele, deixou ele paralítico para o resto da vida, só para humilhá-lo, porque ele era filósofo. E aí ele falou assim: meu corpo não me pertence, o que me pertence é como eu vou me sentir, a maneira, eu vou me sentir livre mesmo sendo escravo de uma outra pessoa. E ele se sentia livre, ele não dava direito ao dono dele, ao patrão dele, se sentia aprisionado, ele não dava mais poder para o patrão dele. Então, e depois ele foi liberto, foi expulso, e aí ele abriu uma escola de filosofia. Então, é muito lindo isso, é muito bonito a gente aprender a colocar isso na prática, aprender a praticar o desapego. Lembre-se, todos nós passamos pela experiência da morte aqui. Ou a gente morre, ou a gente perde alguém, perde algum animal. Para quê? Para a gente começar a trabalhar o desapego, para que a gente lembre continuamente que isso daqui é tudo emprestado, nós não somos o nosso corpo, nós não somos a nossa conta bancária, nós não somos a roupa que a gente veste, a gente não é a nossa aparência, nem a nossa juventude, a gente não é a nossa saúde, nem a nossa doença, a gente não é a nossa riqueza, nem a nossa pobreza, a gente não é as nossas dívidas e também a gente não é aquela coisa grande que a gente paga. Nós somos aqui, nós fazemos com tudo o que nos acontece. Eu conheci o estoicismo na pandemia. Na época, eu sou muito ansiosa, já melhorei bastante. Na época, eu estava muito angustiada, com medo da pandemia, com medo das pessoas morrerem, com medo das pessoas que eu amava morrer, com medo das pessoas sofrerem. Aí, na época da pandemia, eu acompanhava todo dia o Evangelho no lar do Ricardo Mello. E ele trouxe o estoicismo para a gente, falou: vocês não têm controle sobre a pandemia, o que você tem controle é tome sol, tome vitamina D, cuide da sua saúde. Na época ele veio com falando assim: gente, medo não, cuidado sim, para a gente parar de ter esses sentimentos inferiores, mas para a gente tomar os cuidados necessários para evitar se contaminar e evitar contaminar os outros, mas não o medo. O medo a gente podia controlar. Ele ensinou a gente a meditar, eu aprendi a meditar com ele. E aí foi onde naquele momento, naquele contexto, eu consegui aplicar o estoicismo na prática e me ajudou muito a passar pela pandemia. Eu me isolei completamente, não queria dar causa para fazer mal para ninguém, para contaminar ninguém. Eu morava do lado dos meus pais, eu moro do lado dos meus pais, meu pai é grupo de risco, então eu quis tomar esse cuidado, mas uma confiança em Deus, que Deus não deixa que ninguém passe por aquilo que não precisa passar. E eu agradeço muito. Hoje, sim, a gente foi uma escola filosófica que eu quero levar para a minha vida. A gente tem que aprender a trabalhar o desapego. Deus já pede para a gente o desapego, já na experiência que todo mundo passa pela morte. Ninguém nos pertence, a gente não tem o direito de mudar as outras pessoas. A vida já me ensinou isso. Mas levar isso para um outro nível, tentar colocar em prática cada vez mais. E aí eu tirei aqui, eu fiz o Evangelho aqui em casa ontem, e veio um texto que valida muito isso, no Evangelho no Lar segundo o Espiritismo. E aí eu vou ler para vocês, ele complementa, né? Você vê que assim, a verdade, ela é a verdade em qualquer linguagem que seja. Quando o conteúdo vem de Deus, ele fala a mesma coisa de diferentes formas. Não existe uma religião que é mais certa que a outra, ou uma que é melhor do que a outra, ou uma que é escolhida de Deus e as outras não. As outras são hereges. Existe a verdade de Deus e ela está contida em todas as religiões, só muda a forma como é falado. Então, a lição é os tormentos voluntários. Está na página 127. Bem-aventurados os aflitos, o capítulo. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida, vicissitudes são altos e baixos. Então, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, todo mundo passa por altos e baixos, sem exceção. Poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes.
Isso é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma. A gente procura, é o que ele falou, o que a gente procura no corpo, a gente procura no outro, a gente procura na maneira como os outros nos enxergam, a gente procura no dinheiro e esquece de procurar na alma. Só que ali Epiteto fala que a alma é aquilo que nos pertence, é a nossa opinião, são os nossos sentimentos, é como a gente vai se sentir, é o que a gente vai desejar, é o que a gente vai pensar, é o que a gente vai fazer com as coisas que nos acontecem. Procura nos gozos, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são prelibar dos gozos celestes. Então, a nossa liberdade, a nossa escolha é um prenúncio do que a gente experimenta num plano mais elevado, no reino dos céus. Tem uma parte do livro Boa Nova, depois eu vou ler para vocês, que perguntaram para Jesus: Jesus, onde está o reino dos céus? Ele falou assim: está dentro do seu coração. Então, fala mais bonito, né? Mas está dentro do nosso coração. Então, quando a gente aprende a saber o que é nosso e o que não é, a gente para de se apegar às coisas materiais, a gente aprende um pouquinho, tem um prenúncio aqui na Terra do que são esses gozos que a gente vai experimentar na vida espiritual, uma vida mais serena e tranquila. Que são para ele bar dos gozos celestes imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então fica colocando a felicidade, atribuindo felicidade às coisas materiais e acaba traindo para si sofrimento que não precisa passar. A dor é obrigatória, nós vamos passar por altos e baixos aqui na vida, mas o sofrimento é a gente que não é obrigatório, é opcional. A gente define a intensidade que nós vamos passar por aquela dor. Tem gente que vai passar por ela serena, ok, faz parte da vida. Tem gente, meu Deus, minha vida vai acabar, vai tirar a própria vida. E a gente acaba atraindo para nós, aumentando a intensidade desse sofrimento desnecessariamente, atribuindo toda a razão da nossa felicidade às coisas materiais, a gente acaba aumentando a dose do nosso sofrimento. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Eles estão sempre querendo o que não tem, eles estão querendo ser dono de outras pessoas, nunca está satisfeito com o que tem, está sempre exigindo que os outros sejam o que a pessoa não é, ou que lhe dê aquilo que a pessoa não é obrigada a dar, ou então está sempre olhando para o que o outro tem, e nunca sendo grato pelo que tem, mas desejando aquilo que o outro tem, e como é que faz para poder se sentir melhor do que o outro, para poder fazer o outro se sentir inveja da gente. Eles vão estar sempre febricitantes, em febre. O que não tem e os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. A maior parte das pessoas, quando acontece alguma coisa ruim, consegue sentir compaixão, mas quando acontece alguma coisa boa para a pessoa, as pessoas não conseguem ficar felizes pela felicidade do outro, porque vai estar se comparando como o outro vai estar melhor do que eu agora. Então, a felicidade dos outros causa mais incômodo do que do, do que a tristeza. É muito mais fácil você achar a pessoa que estende, a mesma pessoa, ela te estende a mão no momento de dificuldade, mas ela te vira a cara e ela faz de tudo para te prejudicar quando você está no momento de felicidade, porque ela se sente menor. Ela não tem noção do seu próprio tamanho, do seu próprio valor, e não admite que as outras pessoas estejam num momento melhor do que ela, e isso vai fazer se sentir, ela vai se sentir inferiorizada com as vitórias do outro. Toda emulação para ele se resume em eclipsar os que lhe estão próximos, diminuir as pessoas que estão próximas, para que para que ele nunca se sinta pior do que ninguém. E Jesus já falava que na Terra todos somos iguais, todos nós somos únicos e especiais, cada um de nós é diferente, mas todos nós somos especiais para Deus. Deus me ama tanto quanto ama aquela pessoa que mais me prejudicou na vida. Para ele não tem diferença, eu vou tratar ela diferente porque ela é mais boazinha, porque ela é melhor do que o outro. Não, Deus me ama tanto quanto ama uma pessoa que me prejudicou muito, e Ele quer o melhor para nós dois. E essas pessoas estão sempre tentando eclipsar, apagar aqueles que estão próximos, só eles podem humilhar. Toda alegria
se resume em eclipsar os que lhe estão próximos, toda alegria citar, nos que se assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. A gente tem coisa mais maluca que o ciúmes. É o pior sentimento que a gente tem para sentir. Depois da culpa, é o ciúmes, porque você trata o outro como se ele fosse propriedade sua. E não é, o outro tem o direito de fazer o que quiser, e às vezes ele não quer ficar com você, mas aí não vale mentir, né? O outro também tem que dar para a gente o direito da gente fazer as melhores escolhas para nós. Mas os outros não nos pertencem, a gente fica achando que as pessoas são propriedade nossa, é aquilo ali que Epiteto falou. A gente tem que saber o que é nosso de verdade e o que não é, o que nos pertence e o que não nos pertence. E o outro não nos pertence. O outro, ele é um companheiro de caminhada que, em determinado momento, quer caminhar junto conosco, mas ele não é obrigado a caminhar o resto da vida. Às vezes as pessoas querem coisas diferentes para a vida, a gente não tem o direito de tratar o outro como propriedade. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Quando a gente morre, a gente deixa tudo para trás. A única coisa que a gente leva conosco é os amigos que a gente fez nessa vida, o conhecimento que a gente adquiriu aqui nessa terra e a elevação moral que a gente adquiriu. Essas são conquistas nossas imateriais e que nos acompanharam para o resto da vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Porque os aflitos, essas pessoas querem só experimentar felicidade, só gozo terreno aqui na Terra. Não aceitam uma contrariedade, não aceitam ouvir um não. Não aceitam que a vida deles não seja perfeita e fazem tudo, passam por cima das outras pessoas, prejudicam, ferem, machucam para ter todos os seus caprichos atendidos, falam mal, jogam as pessoas umas contra as outras, envenenam, inventa mentira. Aqui comigo, eu tenho uma experiência pessoal que eu tenho pessoas aqui que sempre quando eu estou bem, elas tentam envenenar meus relacionamentos. Aí eu tenho que parar e falar assim, opa, peraí, não vou permitir, também não vou me deixar sentir mal, mas faz parte. E aí as pessoas que estão perto de mim acabam ficando chateada, acaba ficando não sendo como eu gostaria que fosse, mas você vê que é a maldade das outras pessoas. Talvez elas nem façam por maldade, a crueldade faz parte delas, elas não têm o coração ainda tão bom, um coração cabeludo, mas elas acabam me ferindo muito se eu der esse poder para elas. Aí, a partir do momento, assim, eu tento, tá? Não estou falando que eu sou perfeita, não. Eu vou ser o melhor que eu puder para todas as pessoas, inclusive para essas que me querem mal. Vou pelo menos tratar com educação, falar um oi, um tchau, não fingir que a pessoa não existe. E aquelas pessoas que tentam envenenar meus relacionamentos, eu agir com humildade, falar assim, deixar que meus atos falem por mim. Quando eu era mais nova, eu era muito insegura e eu ligava muito para a opinião das outras pessoas. Aí essas pessoas que queriam envenenar meus relacionamentos, meu casamento estava ótimo, maravilhoso, estava perfeito. A pessoa virava e chegava e dava a entender, sabe, aquela alfinetada indireta que o meu marido estava me traindo, aí eu já ficava mordida de raiva, já chegava com meu marido brigando, falando com ciúmes, brigando, reclamando com ele que ele estava me traindo, dava crédito para uma pessoa que não gostava de mim, que só queria envenenar meus relacionamentos, e falava para todo mundo que ele me traía, e aí o meu casamento começou a ficar muito ruim, o negócio começou a desandar. E por quê? Porque eu dei crédito à pessoa que não me queria bem. O meu marido não me pertencia, mas acabei dando crédito à opinião dos outros e era uma pessoa cruel, que não queria o meu bem, ela ficava incomodada de me ver feliz. A área que mais desperta o incômodo nas outras pessoas é o relacionamento. Se a pessoa está num relacionamento feliz, isso desperta muito o sentimento ruim. E aí as pessoas fazem e a gente acaba reagindo. Então, muitas das tristezas e coisa ruim que eu passei na vida foi por causa de envenenarem meus relacionamentos. Hoje eu já não brigo mais com as pessoas quando tentam me envenenar contra elas. Eu simplesmente abaixo a cabeça, aceito, vou deixar o tempo se encarregar de mostrar a verdade. E às vezes as pessoas não vão me compreender, às vezes vai acontecer coisas que eu não gosto, mas faz parte. Nada acontece que Deus não permita. E o nosso papel aqui é crescer e aprender e se tornar melhor com cada experiência. Então, aqui, bem-aventurados, de certo que se aplicam essas palavras, não é a eles de certo que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.
visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. As compensações merecidas é a gente aprender a controlar nós mesmos, as nossas emoções. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, a gratidão. A gratidão é a coisa mais poderosa que existe na face da terra. Que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, a vaidade, tem que ser melhor do que os outros, e fica incomodado com a felicidade dos outros, porque os outros vão se colocar numa posição melhor do que eles. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele, está sempre olhando para baixo, está sempre vendo como pode ajudar os outros, e não olhando para cima e ver aqueles que têm mais do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, que envenenam a alma, né? Não fica criando necessidades todas. A gente tem aqui na Terra aquelas, o necessário, a gente precisa para sobreviver, que são as coisas materiais, o útil, que ajuda bastante, e o supérfluo. E as pessoas colocam como essencial o supérfluo. Tem aquele experimento aonde você mais direciona seu tempo? É para as coisas essenciais, para as coisas úteis ou para as coisas supérfluas? Aonde você dedica sua atenção, sua energia? O que te faz feliz? É o sapato novo? É o carro do ano? É mostrar para as amigas a casa nova que tem, o namorado que tem? Ou é se sentir bem e feliz com o sapato que tem? Calçar um sapato confortável e ficar com ele o dia inteiro. Às vezes nem sapato é, ficar descalço o dia inteiro, mas se sentir bem porque está confortável. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Leão, 1860. Pois é, não será a felicidade que a gente tanto busca nas coisas externas, a calma diante das tempestades, a gente manter a nossa paz de espírito, a gente manter a nossa serenidade, faça sol, faça chuva. Um coração em paz não tem coisa melhor, uma consciência tranquila, a gente poder não ser dominado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela raiva, pela inveja, pelos ciúmes, pelo medo de não ter aquelas emoções que nos dominam e que controlam nossos pensamentos e que governam nossos atos. Não será então a felicidade só a tranquilidade diante da vida? Então é isso, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários. Eu digo e repito, eu não consigo aplicar na minha vida, eu estou aqui lendo para aprender, para tentar aplicar, boa vontade eu tenho, mas nem sempre eu consigo, não sou exemplo para ninguém, eu só tenho boa vontade e quero aprender, quero ser melhor a cada dia. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com alguém que vocês acham que vai precisar. Eu acho que está faltando muita virtude na face da Terra. A gente erra não é por maldade, é por ignorância. E esse tipo de conteúdo, quando ele chega, trata de questões morais, trata de questões espirituais, a busca pela felicidade. Tem gente que acha que a felicidade é o prazer, tem aquela escola hedonista que a felicidade é o prazer, vive para buscar o prazer e acaba trazendo sofrimento desnecessário para si. Então, compartilhe, faça esse conteúdo chegar em alguém, seja instrumento de Deus aqui na Terra, vamos ajudar a construir um mundo melhor. É isso, um beijo, amo vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.